um grupo de umbandistas servindo comida à noite para os pobres. Chega um grupo de crente cristão e começa a influenciar as pessoas que estavam na fila a não pegar a comida, alegando que a comida está consagrada aos demônios. A que ponto a ignorância, a religiosidade chega? Impedir o saciar da fome em nome de um Deus. Que Deus é este? A própria palavra bíblica fala: quando for ao mercado, coma sem perguntar nada, por causa da consciência. É a consciência. Porque se você come algo acreditando que é oferecido e sabendo que é oferecido a algo maligno, aí você está errando diante da tua palavra, não minha. É necessário compreender as coisas. Impedem que outros saciem a fome, mas não fazem a parte deles. Por quê? Em seus templos, através de palavras de ameaça, né? Então, imputam sobre um povo um pecado, dizendo que se ele não der dízimos, ele é condenado ao inferno. Eles usam a palavra de Malaquias 3:10, que diz: roubarás o homem a Deus, contudo vós me roubastes. Aonde, Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Usam estas palavras para ameaçar o povo, para que eles deem dízimo nos templos. Só que, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que aqueles homens das tribos de Israel produziam. Por quê? Pedia-se isso lá naquele tempo, para aquele povo. Porque um homem chamado Jacó, no qual depois tem o seu nome mudado para Israel, ele tem 12 filhos. Estes 12 filhos são chamados de tribos de Israel. Destas 12 tribos, apenas uma delas não ganhou como herança terras para produzir e para ter rebanhos. Ordem dada pelo Deus de Israel. Este Deus diz que Levi não teria porções de terra, pois cuidaria do templo de Israel. Este templo é o templo que receberia esses 10%, porque não tinha terra para plantar. As outras 11 tribos receberam porções de terra conforme eles iam invadindo as terras dos outros e tomavam para si. Então foram invadidas 11 grandes porções de terra e cada tribo ficou com uma porção. Levi com um pequeno espaço aonde construiria o templo. É isso. Então as outras levavam alimentos para que não faltasse alimento ali. Ali era o local do sacrifício, pois este Deus bíblico, Javé, ele pedia sacrifícios de animais. Os animais eram levados nesse templo, a comida era levada nesse templo, para a remissão de pecados. Então, hoje, os homens que seguem Bíblia, eles entendem que eles são a tribo de Levi. Eles entendem que eles têm que receber dízimos. Jesus vem e destrói esse templo. O que Jesus quis com isso? Que não houvesse mais essa separação entre este Deus que ficava num templo e os homens. Então ele quebra o templo, racha o templo, destrói o templo e diz que agora Deus habita em todos. Não é necessário mais ir a um templo, pois Deus habita em vós. Então, qual que é a lógica da coisa? Dízimos é alimento. E era levado a este povo, para que eles tivessem o que comer, afinal não tinham terras para plantar. Agora você vê as igrejas que dizem representar este Jesus pedindo dízimos, como se fossem levitas. Se colocam como levitas. Mas levita é o povo judeu. Levita é aquele povo.
Acordem. Daí você vê depois a igreja nova, no qual o apóstolo Paulo e os outros apóstolos começaram a liderar, dizendo que ali não havia falta para ninguém. Todos tinham e não havia falta. Porque todas as ofertas, e não mais dízimos, que eram levados lá, era dividido entre todos. Vocês fazem isso para que não falte alimento? Não. Você, sabe, o sistema engole o homem, tira tudo dele e não entrega, não retorna. E querem desprezar aquele que está dando comida na rua. Não faz sentido. Os pastores, né, o sistema todo, andando em carros importados, em mansões, em fazendas, se deliciando com seus banquetes, enquanto o pobre está lá, entregando a 10ª parte do seu salário, entregando para quem não trabalhou. Uma coisa é você ajudar a instituição no qual você frequenta, e muito justo isso, mas imputam um pecado sobre o povo, falando que tem que dar os 10%, mas não utilizam esse dinheiro para alimentar todo o povo que está ali. Grande hipocrisia. Isto é malignidade, isso sim é consagrar esse dinheiro a nada. Aí condenam aquele que faz. Isto é o absurdo. Então acordem, deixe o povo ser alimentado. Tem uma palavra que diz que aquilo que entra pela boca não é o que contamina o homem, mas aquilo que sai da tua boca. A tua boca maligna, julgadora, no qual não viu os processos e está julgando que aqueles alimentos foram sacrificados e ofertados a demônios, pois não conhecem nada. Julgam que tudo é maligno fora das suas 4 paredes. Seria esta a vontade de Jesus Cristo, no qual vocês dizem seguir? O outro está seguindo Oxalá e está alimentando o povo. A igreja está seguindo a Jesus e retendo tudo para ela. A pessoa com a conta dela, sabe, zeradinha ela para pagar a luz, não paga, porque ela tem que dar os 10%, e depois ela está lá em campanha de oração para que haja providência para a vida dela. Porque Deus é tão misericordioso e amoroso que Ele supre a necessidade da pessoa. Ele ajuda. Mas aqueles que estão recebendo, estão lá no bem bom, não estão nem aí para quem está dentro lá do templo. Esta é a verdade. Então acorde, deixe o povo ser alimentado, ao invés de criticar e julgar.